Bom, aqui está a nossa tela com as nossas anotações. Então, primeiro que tudo, imã, onde os ímãs são utilizados? Eles são utilizados, como a imagem está remetendo aqui, desde a indústria de alto-falantes, por exemplo, como equipamentos os eletrônicos de maneira geral, por exemplo, o computador, o celular, os eletrônicos, eles utilizam muito essa questão do magnetismo e, consequentemente, ímãs. Tem para estar presente em várias situações, no meio de transporte, os trens que andam sobre trilhos magnéticos, né? E por aí vai. A gente vai ver várias aplicações ao longo dessas nossas aulas sobre magnetismo. Então, a gente está definindo o ímã como corpo ferromagnético, tá certo? Com propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos e de atrair ou repelir ímãs. Então, olha só, ímã, sempre atrai materiais ferromagnéticos. Porém, ele pode atrair, ele atrai ou repele ímãs. Então, se você coloca dois materiais próximos, se eles sofrem atração, um pode ser ímã, outro pode ser um material que tenha ferro na sua construção, do seu material como um todo. Porém, se você coloca eles próximos e eles se repelem, então garanto que esses dois materiais são ímãs. Ímã pode repelir ímã, porém, os ímãs atraem materiais que têm ferro na sua composição. Preste atenção, os ímãs não atraem todos os metais, ele só atrai metais que tenha ferro na sua composição, tá bom? E aqui são os polos de um ímã conforme nós chamamos a atenção. Um polo é norte e um outro é um polo sul. Propriedades magnéticas, né? A gente já mostrou. Quando você tem polos, aproxima os ímãs pelo lado de polos de nomes iguais, norte com norte ou sul com sul, sofre uma repulsão. Quando você aproxima esses ímãs por polo de nomes diferentes, por exemplo, norte e sul, passa a haver uma atração, tá certo? Outra propriedade importantíssima dos ímãs são essa que está listada aqui, inseparabilidade. Olha, tem um ímã que ele tem um polo norte e um polo sul, nesse caso aqui, nesses lados aqui, tá bom? Se eu cortar esse ímã aqui ao meio, com o intuito de dividir o polo norte do polo sul, não vou ser bem sucedido, porque na medida que eu tento separar um ímã, cortar o ímã para separar o polo norte do polo sul, cada pedaço desse ímã vai se tornar um novo ímã. Por exemplo, cortei isso aqui, vou ter dois novos ímãs. Se cortei aqui, vou ter dois novos ímãs. Ou seja, é impossível separar os polos de um ímã. A gente chama isso de inseparabilidade dos polos de um ímã, tá certo? Agora veja só, esse ímã está aqui. Ao colocar o outro próximo, perceba que ele vai atrair. Só que ele está atraindo mesmo à distância, ou seja, um está fazendo a força no outro, mesmo sem ter contato. É uma força de ação à distância. Então, essa força de ação à distância, assim como nessa bússola, por exemplo, olha, só eu passar próximo aqui, ó, eu vou alterar a posição. Opa, deixa eu procurar a câmera, pronto. Eu vou alterar a posição do ponteiro da bússola. Por quê? Porque todo ímã ele cria na sua vizinhança, todo material magnetizado, ele cria na sua vizinhança uma influência, vamos chamar assim, e essa influência é o campo magnético. A gente já tem ideias de outros campos. Por exemplo, campo gravitacional. Se eu solto um objeto que tem a massa dentro de uma região do planeta, próxima região de um planeta, por exemplo, isto é, dentro de um campo gravitacional, ele vai cair. Ele cai porque está dentro do campo gravitacional. Então, é uma ideia de campo. Outra ideia de campo que nós conhecemos é de cargas elétricas. As cargas elétricas criam campos também, tá bom? A carga positiva cria um tipo de campo, a carga negativa cria outro tipo de campo. Os ímãs também vão criar um campo, criam um campo. E esse campo a gente chama de campo magnético, tá bom? Como representamos esse campo magnético? Esse campo magnético são representados por isso aqui, imagem aqui, olha. Isso aqui é uma imagem real, tá bom?
onde foi colocado limalha, tá certo? Limalha de ferro. E ele vai seguir esse caminho aqui, tá bom? Então, essa representação, nós vamos chamar isso aqui ó, de linhas de indução, também alguns chamam de linhas de campo, linhas de força, enfim, linhas de indução. Essas linhas de indução, ela tem uma orientação. Então, preste atenção nessas orientações. Elas sempre são orientadas do norte para o sul, ou seja, do norte para o sul, ok? Sempre. Então, veja, acompanhando essa linha aqui, olha, é como se ela saísse do norte e fosse para o sul. Aqui tem algumas observações. A primeira delas é o seguinte: quanto mais próximas essas linhas estão, aqui, ó, essas linhas aqui, quanto mais próximas essas linhas estão, mais concentradas, vamos chamar assim, a gente diz que maior é o campo magnético naquela região, tá certo? Então, quanto mais concentradas estiverem, maior é o campo magnético. Essa é uma observação. Uma outra observação é que, ao longo de qualquer uma linha dessas, se você pegar qualquer uma dessas linhas aqui, ó, e for pegar pontos aleatórios, por exemplo, ao longo da própria linha, qualquer ponto que você pegar, vai haver um vetor campo magnético que é sempre tangente à linha de campo. Por exemplo, e a bússola, na verdade, é a orientação do vetor campo magnético. Se colocou a bússola aqui, ela está nessa posição. Se colocar aqui, ó, o ponteiro vai ficar assim, ó, tangente. Se colocar aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, tangente, sempre tangente. Então, já colocamos mais já falamos que as linhas são orientadas do norte, saindo do norte e vai para o sul. Já falamos que quanto mais próximo estiver, inclusive nos polos, tem maior concentração de linhas de campo, porém o campo magnético é maior. E falamos também, nesse sentido também, ou melhor, que qualquer ponto existe um vetor campo magnético que é tangente a linhas de campo. E uma outra informação, é a que está colocada aí, nesse trecho aí de atenção, é que as linhas de campo magnético, elas nunca se cruzam. E aí é interessante visualizar isso. Só é você pegar o seguinte, olha só, se um ponto ao longo da linha, você traça um vetor tangente ao vetor campo magnético, se tivéssemos duas linhas se cruzando, você teria no mínimo dois vetores campo magnético associado ao mesmo ponto, que é impossível fisicamente. A natureza não permite que isso aconteça, tá bom? Agora vamos lembrar só de um posicionamento inicial que eu falei. De onde é que vem, como é, na verdade, essa estrutura do campo magnético? De onde vem eu falo daqui a pouquinho. Os materiais, vamos falar especificamente dos metais, mesmo ferro, por exemplo, tudo que existe na natureza é composto de átomo. E os átomos têm a estrutura eletrônica e, por sua vez, os elétrons têm a orientação de rotação que a gente chama dos spins. Vocês estudam lá na química. Nos materiais, nos metais, por exemplo, esses spins estão assim, ó, de forma aleatória, não tem um sentido definido. E aí, gente, qualquer metal está nessa situação. Agora, se você pegar, por exemplo, arrumar um meio de orientar, pegar todas essas linhas e colocar todas organizadas num determinado sentido, nós dizemos que esse material está magnetizado, ou seja, esses ímãs nada mais é do que os spins do elétron estão todos orientadinhos, apontando para um mesmo ponto. Como se obtém essa conjectura, essa forma de magnetizar? Olha, existem meios naturais, os ímãs naturais, e existem os artificiais. Por exemplo, um desse aqui é produzido na indústria. E existem máquinas de produção para isso. Na verdade, produz o material de ferro e submete a um intenso campo magnético, tá certo? Vocês podem procurar vídeos na internet, inclusive o Manual do Mundo tem um vídeo bem interessante. O Iberê vai lá visitar uma fábrica, né, de ímãs e vai mostrar um campo intenso, muito intenso, assim por diante. Para quê? Para utilizar na indústria, tanto de eletrônicos, como eu falei, assim como HD de computador, alto-falante e por aí vai, tá certo? Então, o corpo está magnetizado quando essas linhas são orientadas no mesmo sentido. Agora vamos ver o seguinte, de onde é que pode surgir os ímãs naturais? Aí
Vamos falar de magnetismo terrestre. Para falar de magnetismo terrestre, eu vou pegar aqui uma animação do PET Colorado e visualizar o seguinte, olha só. Aqui está um ímã sozinho, com seu polo norte e polo sul. Está aqui o campo magnético, olha, representado por pequenos ímãs, dá para perceber que as linhas de campo estão orientadas de uma situação para outra, ou seja, do norte para o sul. Você poderia fazer esse caminho aqui e assim por diante, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos representar a Terra. A estrutura da Terra, por exemplo, vocês sabem que a Terra tem várias camadas e no núcleo existem minerais fundidos a altas temperaturas e pressão, entre eles a magnetita. Fundida a altas temperaturas e pressão, quando encontra uma fissura que vai até a superfície, no caso os vulcões, pode surgir a questão das lavas vulcânicas, e naquela lava vulcânica fica bem claro que vem não toda lava, mas tem pequenos fragmentos magnetizados. Então, chegou à conclusão que a Terra, no núcleo dela, existe um campo magnético, ou seja, propriedade magnética. Ela tem propriedade magnética. É por isso onde entra a história da bússola. É por isso que a bússola não tem nada de magnetismo, não tem nem um campo magnético aqui, por exemplo. E aí você posiciona a bússola na horizontal e o ponteiro dela vai sempre apontar para uma região do planeta, que é o quê? O norte geográfico. Não é isso? Quem é que provoca essa orientação? Quem provoca essa orientação é justamente o campo magnético terrestre. E o campo magnético terrestre, tá certo? Mas antes de falar do campo magnético terrestre, deixa eu só mostrar aqui a bússola. Por exemplo, se você coloca a bússola aqui, olha, ela vai apontar num determinado sentido. Se colocar aqui em cima, naturalmente, mas se eu colocar ela aqui, ó, ela está mudando a posição, assim por diante. Quem é que está mandando nela, no ponteiro? Quem está mandando no ponteiro é justamente o magnetismo terrestre. Agora vejamos o seguinte, olha só, algo importante para a gente prestar atenção e não confundir. Olha só, a gente sabe quando olha para o globo, a gente tem alguns pontos de referência, que a gente chama de pontos cardeais. Então, aqui a parte de cima a gente chama de norte geográfico, né? Assim. E aqui embaixo a gente está chamando de sul geográfico. Então, o que é interessante? Onde está o norte geográfico é o inverso. Lá vai estar o sul magnético. Logo, onde está o sul magnético vai estar o norte magnético. Quando se coloca o ponteiro da bússola aqui, ela orienta para o norte geográfico. Por que ele entende geografia? Claro que não. O ponteiro da bússola nada mais é do que um imã, tá bom? Do que uma agulha imantada. Essa agulha imantada, ela é orientada lá para apontar para o norte geográfico, não tem nada a ver com geografia, não tem nada da geografia. Ela é puxada para lá porque lá tem um sul magnético no polo. Esse polo tem um sul magnético que está atraindo o ponteiro nessa posição. E aí vem uma pergunta óbvia. Nesse caso aqui, essa parte aqui de cima, vamos chamar de A e de B. Esse ponto A aqui, representando a agulha de uma bússola, ela está magnetizada com o polo de que nome? Norte ou sul? Para você responder isso, você vê o seguinte, poxa vida, ela está apontando para o norte geográfico, mas não pela geografia, ela não tem nada de geografia. Na verdade, ela está sendo puxada para lá pelo magnetismo, pelo sul magnético. Então, se o ponteiro está sendo puxado pelo sul magnético, ele só pode ser o quê? Norte magnético. Lógico. Se eu sei que esse aqui é norte magnético, só existem dois polos, o outro só pode ser sul magnético. Mas vamos ver se está coerente esse sul magnético? Esse sul magnético está apontando para o sul geográfico, que por sua vez ele não entende nada de geografia. Na verdade, ele está apontando para lá porque lá está o norte magnético. Então, o norte magnético está atraindo o sul magnético. Então, está coerente, sim. Vamos ver a aplicação disso? Olha só como o Enem já nos cobrou essa situação. Os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto mar, devido à sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas de campo geomagnético.
Analisando a figura onde estão representadas estas linhas, podemos afirmar que o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o norte geográfico. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar. Aqui em cima eu vou dizer que é o norte geográfico. Aqui embaixo vai ser o sul geográfico. Agora vamos colocar os magnéticos. Aqui vou ter quem? Um sul magnético e aqui vou ter um norte magnético. E aí, se eu pegar um ponteiro de uma bússola, deixa eu colocar aqui de uma cor bem diferente, vou colocar a bússola aqui, ó. Pronto. Vou colocar a bússola aqui e com um polo na cor verde e outro polo nessa cor aqui, violeta. Pronto. O que eu já sei, antes de entrar na discussão lá do texto, esse polo aqui, ele está sendo atraído pelo sul magnético, ele só pode ser norte magnético. Esse polo aqui, violeta, está sendo atraído pelo norte magnético, então ele só pode ser o quê? Sul magnético. Pronto, agora vamos para o texto. Vamos lá. O polo sul do ponteiro da bússola está falando do polo magnético. O polo sul do ponteiro da bússola está falando desse aqui, ó, o violeta. Aponta para o polo norte geográfico. Não, ele está apontando para o sul geográfico. Desconsidere isso aqui. B. O polo norte do ponteiro da bússola, norte do ponteiro da bússola, essa partezinha verde aqui, ó, aponta para o sul geográfico. Não, está apontando para o norte geográfico. Também está errado. C. O polo sul do ponteiro da bússola, esse aqui de baixo, tá bom? O violeta. Polo sul do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico. Verdade. Está apontando para o sul geográfico. Vamos ver depois da vírgula. Vamos ver. Ó, essa primeira linha está corretíssima. Agora vamos ver por quê. Porque o sul geográfico corresponde ao sul magnético. Não, senhor. Lá no sul geográfico corresponde a um norte magnético. Então é isso que faz estar equivocada essa afirmação. Vamos para D. O polo norte do ponteiro da bússola está falando desse aqui, ó, do verdinho de cima, né? Aponta para o polo sul geográfico. Bom, é verdade. Vamos ver a justificativa agora, se está correto. Porque o norte geográfico corresponde ao norte magnético. Gente, o norte geográfico corresponde ao sul magnético, não ao norte magnético. Também está equivocado. Vamos ver essa. O polo sul do ponteiro da bússola está falando desse aqui, ó, o violeta. Aponta para o polo sul geográfico. Verdade. Sul geográfico. Vamos ver o porquê. Porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético. O norte geográfico corresponde ao sul magnético. Portanto, a questão correta, o item correto é a letra E. Vamos para mais uma, tá bom? Essa vai me dizer o seguinte. Da palavra aimente, não sei se a pronúncia é essa, que traduzido do francês significa amante, originou-se o nome imã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições seguintes. Vamos lá. Assim como há ímãs que possuem dois tipos de polo, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um, negativo. Todo ímã tem dois polos, tá certo? E os dois polos são um chamado de norte e o outro de sul. Então, isso aqui está equivocado, ou seja, falso. A segunda afirmação diz: o campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo norte geográfico. Ó, o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo norte magnético do planeta. Gente, norte não atrai norte. Norte atrai sul. Então, está errado isso aqui. Terceiro, os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs, beleza, que apresenta os dois polos magnéticos, independente do tamanho do pedaço. Exatamente, é o que a gente chamou de inseparabilidade, não foi isso? Então, gente, a única correta é a
essa afirmação de número 3, portanto, o item correto é letra B. Ok, pessoal? Então, tchau, tchau, até a próxima.